Deus. Deus abençoe, Dai, as tias que estão lá cuidando deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, estou muito feliz, possivelmente em algum momento você vai ver eu me emocionar aqui, para variar, porque eu estou vendo tanta gente orou, né? Por esses dias, e todos estão aqui. Que bênção, fico muito feliz. Todos restaurados, né, João? Já está tranquilo, está livre disso. Que bênção, gente, muito feliz. Irmão Cida, eu vi vocês aí, meu coração se alegra tanto por vocês estarem aqui, né? Todo mundo agir recuperada. O Douglas e a Daeli já desceu, o Douglas está aqui super recuperado. Já tem mais gente vindo aí, né? Que se recuperou. Glória a Deus, gente. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Aquela pessoa que a Má comentou aqui, que ela teve fazendo um culto lá, intercedendo pela vida dela, parece que estubou, né, amor? Ela já estubou, já voltou à posição normal, já aquele processo de restauração. Deus tem sido maravilhoso. Isso é para concretizar e para selar aquilo que nós cremos, que Deus é capaz de mudar a realidade de qualquer pessoa, né? Basta um querer dele, basta a gente se colocar nessa brecha aí, lutar. Nós somos uma família, e uma família vence junto. Eu costumo dizer que por mais que a gente tenha nossas diferenças, nós vamos vencê-las todos os dias, mas que o Senhor nos mantenha unidos até o dia do Senhor, até o dia que Ele resolver vir nos buscar, né? E a gente vai ser aquela loucura, de repente a trombeta tocou, tem gente, Gi, que vai achar que é o picolezeiro passando, e cada um com seus problemas, mas quando tocar, Douglas, se for no nosso tempo, eu vou olhar, se eu ver um conhecido, ó, tamo junto. Não é? E Deus tem sido maravilhoso. E que o Senhor nos guarde, nos proteja desse mal e de tantas coisas que Satanás tem se levantado contra a nossa vida. Nós sabemos que tudo aquilo que nós colocamos à mão, se é obra do Senhor, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Satanás, ele se levanta para tentar bloquear, interromper aquele processo de Deus na sua vida. Seja um processo na qual você está conhecendo ao Senhor, ou seja um processo na qual no meio da sua caminhada Deus separou algo poderoso para a tua vida, e Satanás, entendendo daquilo, ele vai tentar bloquear esse processo na tua vida com o mal, seja tentando tocar na tua vida, na saúde, nas suas finanças, na tua família. Mas o Senhor, Ele é suficiente para nós, e a graça dEle, como diz o apóstolo Paulo, a graça dEle nos basta. A graça dEle nos faz caminhar. Por quê? Porque nós fazemos por amor, né? O nosso coração está entregue no altar, não é porque nós desejamos algo em troca, não, é porque o nosso coração anseia fazer a obra de Deus, e por esse anseio o Senhor tem retribuído coisas maravilhosas, e uma delas é poder ver todos vocês aqui. Que bênção, glória a Deus. Abra comigo em Marcos capítulo 14, verso 32. Amém? Diz assim: então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Repita comigo: sentem-se aqui. Amém. Enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Diz comigo: fiquem aqui e vigiem. Amém. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe poupasse aquela hora. Vamos parar aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Senhor, nós declaramos o nosso coração como uma terra fértil e a tua palavra como uma semente.
Ó Deus, e quando essa semente cair em nossos corações, que ela possa produzir fruto. Pai, dissipando todo o mal, todo o bloqueio de entendimento, tudo aquilo que venha roubar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nos livra, Senhor, nos dê sabedoria e abra nossa mente, revela-nos aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, em nome de Jesus. Olha esse texto ele simples, todo mundo conhece ele, seja por ter lido ou por ter assistido algo em relação a isso, a paixão de Cristo, enfim, de repente uma peça de teatro, um programa na TV, um filme, então, mas você conhece esse texto de alguma maneira. Só que o que me chamou a atenção quando eu estava lendo sobre isso foi duas coisas em particular. Quando ele chama os discípulos, irmão Sérgio, ele fala assim, ó, sentem-se aqui que eu vou orar. Sai com ele Pedro, João e Tiago. Só que quando ele segue um pouquinho mais adiante, o que ele fala para Pedro, João e Tiago? Ele fala assim, vigiem e orem enquanto eu vou orar. E ele segue adiante, aí ele tem aquele encontro com o Pai, aquele clamor dele com Deus, com o Pai. Ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Mas o que me chama a atenção é esses dois aspectos. Todo mundo já ouviu isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Porém, Ele tem, por certo, níveis de pessoas que caminham com Ele. Olha o que Ele fala para os discípulos. Fiquem aqui, sentem-se aqui. Agora, para os discípulos amados, Ele fala, vigiem e orem. Aqui já me chama a atenção algo. O porquê que todos os discípulos, Ele fala, ó, fica sentado aqui, nível. Agora, aqueles que são chegados, Ele fala, ó, agora vocês estão comigo, agora vocês, eu estou entrando num nível tão profundo, que a minha alma está tão angustiada até a morte, orem por mim. É interessante que até o Cristo, Ele faz uma coisa que é uma lição para a nossa vida, você não reparte as suas angústias com qualquer pessoa. O Cristo, Jesus, Ele fala para os discípulos, não é para a multidão, sentem aqui, vocês não estão prontos para entender o que está acontecendo, senta aqui. Agora Ele pega 3, Ele fala assim, olha, eu estou angustiado até a morte, orem por mim, por favor. Só que depois Ele volta, você vai ver o que aconteceu, Ele volta, está dormindo, Ele volta, está dormindo, Ele volta mais uma vez, está dormindo, Ele fala, ó, já basta, agora chegou a hora que o filho do homem vai ser entregue à morte. Mas é interessante a gente perceber que existem níveis de pessoas em todo lugar, a níveis de discípulos, a níveis de filhos, a níveis de pais. Eu posso criar os meus filhos, na verdade eu vou abrir um parênteses para vocês aqui, que não tem nada com o contexto da palavra, mas porque eu vou falar, eu preciso explicar antes. Quando eu crio os meus filhos da mesma maneira, eu tenho dificuldade em entender porque eles se comportam diferente. Você vai aprender isso no Seminário Família Extraordinária, que o erro já está aí, porque você criou tudo da mesma maneira, sendo que cada um tem uma necessidade diferente. Então eu não posso dar o mesmo tipo de amor para cada um. Por quê? Porque a linguagem de amor, um é pelo ouvir, o outro é pelo tato. Talvez um precisa ganhar presente, o outro você precisa falar que ama. Aí eles caminham supridos na necessidade que eles têm. Então já está aí um erro. Quando você fala, meu Deus, eu criei tudo do mesmo jeito, o que eu dava para um, eu dava para o outro, o que eu fazia para um, eu beijava um, corria beijar o outro, para ninguém sentir diferença. Aí eu tenho que te afirmar, você já errou por aí. Porque quando você dá o mesmo para todo mundo, você não supriu a necessidade de todos, né? Só um parênteses. Então vamos lá. Então Jesus ele já está apontando um tipo específico de pessoas, níveis de pessoas. Em todo lugar há. Quando Deus dá a direção da construção do tabernáculo, Ele fala aqui propriamente, basicamente, muito simploriamente, de 3 níveis, que é o átrio, que é o santo do lugar e que é o santíssimo lugar. E cada tipo de pessoa podia chegar até um local determinado pela sua posição. A grande massa, a grande multidão poderia chegar até o átrio. Algumas pessoas, alguns sacerdotes podiam chegar até o santo lugar. Agora só o sumo sacerdote podia pisar no santíssimo lugar.
Só que Deus não faz acepção de pessoas, só que Ele faz acepção de algumas atitudes que nós temos em direção a Deus. Aquilo que nós fazemos, a maneira com que nós nos achegamos, o nosso nível de entrega vai fazer a diferença entre uma pessoa e a outra. Aí Jesus pode olhar para você, Ele pode falar para você: senta aí no banquinho quietinho, ouve a palavra, canta no meio da adoração, mas fica aí quietinho. Para outros Ele vai falar: ó, você chega aqui, a batata está assando, se levanta, ora, porque Deus, Satanás está tentando contra a minha vida. Ele consegue repartir coisas dependendo do nível de quem você é para com Deus, para com a casa de Deus. Existe a multidão e existem os seguidores. Existem os seguidores, porém também existem os discípulos. Existem aqueles que estão vendo a coisa acontecer. Por exemplo, enquanto a pastora está adorando, com os meninos, com as meninas aqui estão adorando, aquele mover, aquela coisa gostosa, aquela atmosfera gostosa, aquela profunda adoração, e Deus vai nos visitando. Há sempre os tipos de pessoas no momento da adoração. Eu não vou te falar, convidar você para ficar observando, não, porque é um momento que você precisa se entregar. Mas existem as pessoas que estão ali quietinho. Não estou falando de tipo de adoração, tá? Tem uns que dança, que pula, que sai gritando. Tem uns que fica ali acanhadinho e tá tudo certo. Mas existem aquelas pessoas que estão observando tudo que está acontecendo. As pessoas que são os espectadores da glória de Deus. Aqueles que veem acontecendo com a pessoa do lado, mas não entende o porquê não acontece com ela. Vê a pessoa se entregando do lado, chorando, se movendo no espírito, vendo Deus se mover na vida dela, transformando a vida dela, transformando a família dela, mas ela não consegue provar disso. São os espectadores da glória. Agora tem aqueles que participam da glória. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, ali logo na criação, no início, ele fala que o Espírito pairava sobre a face das águas. Mas aqui, nós lemos aqui, quando ele fala que, Isaías fala que ele viu a glória de Deus, e eles diziam: Santo, Santo, Santos é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória. Agora abre um parênteses também, quando ele fala sobre a expectação de toda a criação. Toda a nação, todos os homens, todos os povos, eles têm uma necessidade, uma expectativa interior, talvez sem nem mesmo conhecimento, mas a alma clama, o espírito clama pela manifestação de Deus, e Deus não se manifesta se não for pela tua vida. Por isso que Paulo fala: todo mundo precisa ouvir a palavra, mas quem irá pregar? Se não tem quem pregue, quem vai ouvir? Se não tem quem ensine, quem está lá para aprender? Então existe um movimento de determinadas pessoas que precisam se mover para ver o que Deus tem para fazer nesse mundo, nessa terra. Por isso que Deus está falando, na verdade, essa mensagem para você, ela vai despertar talvez no teu coração, no teu íntimo, qual tipo de pessoa que você tem sido nesses dias. Existe uma grande multidão à frente de Jesus. É interessante que lá Jesus não ficava em pé e a multidão sentada. Todo mundo ficava em pé e Jesus que ficava sentado, né? E ali ele passava horas ministrando. Mas Paulo vai dizer que, na verdade, Marcos capítulo 4, já se quiser pôr, ele diz assim: e com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, Jesus, segundo o que podiam compreender, e sem parábola nunca lhe falava, porém tudo que declarava, o que ele fazia em particular? Ele explicava. Olha que interessante esse texto. Ele sempre falava em parábola para a multidão. Só que há confusão de entendimento quando você fala aquilo que não é compreendido. Porém, para Jesus, tudo que ele fazia tinha um propósito. Quando ele falava em parábola, ele falava de propósito para que eles não compreendiam, para que aqueles que quisessem compreender se chegava próximo dele, e aí ele explicava o que ele falava.
Eu nunca entendi, eu sempre gostei de mover no espiritual, de tentar falar sobre as coisas espirituais, mas tem coisas que não é espiritualmente explicada. Quando Jesus se assentava e ele falava à multidão, ele estava falando de forma natural, ele explicava de forma natural, e ele ia falando, ia contando aquelas parábolas. Só que é interessante que havia uma grande multidão, só na multiplicação dos pães, ali mais ou menos umas 15 mil pessoas, e aquelas pessoas estavam ouvindo Jesus falar, só que eles não tinham um microfone, não tinham uma caixa de som, mas como compreender aquilo que ele estava falando? A mensagem era reproduzida a partir do entendimento daqueles que estavam mais perto. E Jesus não falava igual eu, ele falava todo manso, e ele explicava tudo aquilo que ele queria falar. Só que aqueles que estavam na frente, imagina a loucura, o de trás cutucava. Eu não entendi, qual que é o versículo, né? Qual que é o texto que ele falou? E aí o da frente ia reproduzindo. E aí chegava lá atrás, imagina a confusão que não era. Mas aí você pode me falar, mas pastor, de forma espiritual, de repente a mensagem ia sendo propagada, o eco da voz de Jesus chegava ao último. Amém, entenda como quiser, pode acreditar nisso, não tem problema nenhum, não muda em nada. Agora, o fato é que Marcos está falando, quando eles queriam entender, ele explicava para quem estava perto. Você pode permanecer num nível na tua vida raso e está tudo bem, não muda a tua salvação por isso, não muda aquilo que Deus tem te dado como graça, a salvação que é pela graça, isso não vai mudar na tua vida. Você entregou a tua vida a Jesus, você confessou, você creu, confessou, foi batizado, está tudo certo. Agora, se você quer desfrutar de fato daquilo que Deus tem proposto para a tua vida, Deus tem separado para a tua vida, coisas grandiosas, incalculáveis, lugares que você jamais pensou em chegar, falar aos povos, falar do amor de Jesus, você permitir que Deus te leve a exercer um ministério, a qualquer coisa que você faça na tua vida, aí já não dá para ficar no meio da multidão, aí já tem que correr para os braços de Jesus. Aí lá, pertinho dele, aí você fala, Jesus, o que é? Me conta aqui para mim. O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer da minha vida? Aí ele vai soprar no teu ouvido, no teu coração, e vai falar, filho, é assim, é assim, é assim. Por isso que havia distinção entre Marta e Maria. Por quê? Porque Maria estava ali no pezinho de Jesus. Ela estava quietinha ali, e Marta desesperada, arrumando as cadeiras da igreja, cuidando de tudo, né? Ali na casa, limpando a casa, assando pãozinho de queijo, fazendo café, e ela fala, Jesus, não te importa que a minha irmã esteja aí toda folgadona, e eu trabalhando? Aí ele fala, mas ela que entendeu, ela escolheu a melhor parte. Aí Jesus falava para ela, me dá um copinho de água. Ela ia lá, buscava um copinho de água, ele tomava, enquanto a outra estava desesperada para fazer o melhor. Nem sempre aquilo que você está fazendo para Deus é o que Deus quer para você. E qual que é a diferença do pecado e iniquidade? Pecado é o mal que você comete, iniquidade é aquilo que você faz para Deus sem Deus ter pedido, e aí também é errado, porque você começa a caminhar paralelo à vontade de Deus, e o mal de caminhar paralelo às coisas é que você caminha às margens e nunca se encontra. E aí você vai fazendo, vai dispondo de trabalho, e vai fazendo e nunca chega lá. Apocalipse capítulo 2, ele vai falar assim, ó, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Olha aqui que o João está falando. Eu conheço as tuas obras, para a igreja de Éfeso. Eu conheço as suas obras, Paulo, e conheço o teu trabalho. Eu sei o quanto vocês resistiram ao falso profeta. Eu sei o quanto vocês militam contra a mentira que há dentro da igreja, contra as divisões da igreja. Eu sei que vocês de fato é uma igreja exemplo. Mas eu tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Aí ele fala assim, vai lá onde você caiu,
lembra onde você caiu, onde você perdeu o rumo, perdeu a visão, perdeu o centro das coisas. Vai lá, corrige o teu erro e volte a praticar as boas obras. O que João está falando? Que existe 2 tipos de coisas que pode acontecer na tua vida. Você pode fazer a obra de Deus e você pode trabalhar para Deus. E ele segue dizendo assim, olha, você começou fazendo a obra, mas terminou trabalhando para Deus. Vê onde você caiu, vê onde você errou, vê onde você se esqueceu dessa essência. Volta lá, corrige a tua vida, volte ao primeiro amor, volte a praticar as boas obras, a fazer aquilo que Deus quer para você, não o que você quer fazer para Deus. Olha que interessante, é forte isso. Por quê? Porque se a gente não se relacionar com Deus de fato, entregar nossa vida no altar, entrar como Deus disse, fecha a tua porta atrás de você, entra no teu quarto, fala com Deus, que o teu Pai que está secreto, e Ele que está secreto vai falar ao teu coração aquilo que você precisa ouvir. Se de fato você não entender o que Deus quer para a tua vida, você nunca pode progredir nas coisas de Deus. Eu falo para a pastora o seguinte, eu falo para ela que pregar é muito fácil. Fica tranquilo, subir aqui, pegar um microfone e falar, você pode estudar um texto e pregar, é maravilhoso. Tocar, às vezes você aprende as 4 notinhas básicas, você vai tocar e está tudo certo. E Deus até vai te usar naquilo que você tem. Só que você ser usado poderosamente nas mãos de Deus, no louvor, na adoração, você precisa se capacitar, você precisa se entregar mais, se aprofundar mais, entrar mais, se sujeitar, renunciar, mergulhar mais na presença de Deus. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que Deus usa, aquilo que você buscou como capacitação na tua vida. Você entrar na presença de Deus é maravilhoso. Ele está à procura de quem? Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em... Se ele procura quem adora em espírito e em verdade, é porque tem gente que adora tudo de mentira. Está entendendo ou não? Por quê? Quem adora em espírito? Adorar em espírito é fácil, sabe por quê? Porque quando você chega aqui, você se entrega a Deus. Eu estou aqui na tua casa, eu quero te adorar. Senhor, eu te amo. O teu espírito, ele se liga ao Espírito de Deus. É fácil. Agora quero ver de fato você arrancar do teu coração aquelas mazelas da tua vida. E aí a disposição que você precisa ter. Renunciar às obras lá fora, renunciar às coisas más, à mentira, à prostituição, renunciar à avareza, renunciar à altivez, renunciar o vício, renunciar a tudo isso, para de fato adorar o Senhor em verdade, você entregar a sua vida a Ele, aí muda tudo na tua vida. Por quê? Porque agora eu adoro em espírito, mas eu também adoro em verdade. E quando ele encontra verdadeiros adoradores, querida, a tua vida tem que mudar. Ela muda, porque de fato aí ele olha para você e ele percebe que você está no centro da vontade de Deus. Certa vez o pastor Paulo chegou para mim, a pastora estava ministrando, ele chegou do meu lado e ele falou assim, olha aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Olha para tua esposa. Eu abri o olho, eu olhei, ela está no centro da vontade de Deus. Eu falei, mas como que o senhor sabe? Eu sei que é o que ela gosta, né, da música, adorar ali. Não, mas olha o nível de entrega dela. Você percebe que parece que é uma cena de filme, parece que é uma luz, é aquele momento, sabe? Ali, tipo, você pode adorar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas chega um momento que você fala, agora ela está no centro da vontade de Deus. Ali ela construiu o Santíssimo Lugar, ali a fumaça escondeu ela, nada mais importa. Você pode dar um tapa no violão, o mesista pode cortar o som, não importa mais nada, a corda arrebentou, está ali, ela joga o violão de lado e ela continua, santo, 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 e ali acabou, mudou tudo, é o centro da vontade de Deus, nada mais importa. Ali Deus começa a construir. Por quê? Porque Deus, ele espera uma disposição sua para ele construir aquilo que ele quer. É os níveis que
nós precisamos entrar. Ezequiel capítulo 37 vai falar das águas que saem do templo. Abra comigo lá. E aí eu já finalizo com isso, tá ok? Ezequiel capítulo 47, verso 3. Nossa, Jana, eu marquei para você até o 112, né? Capítulo 47, verso 3, diz assim: o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pelas águas, que me dava pelo tornozelo, os artelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu mais outros 500 metros e era já um rio que eu não podia mais atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta às margens do rio. Quando cheguei lá, eis que às margens do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Esse texto aqui ele está falando, Ezequiel está tendo uma visão do templo, um templo na qual estava derrubado nesse momento. Só que ele está falando dessas águas, são águas espirituais. Eu imagino o mover do Espírito. Deus está mostrando a restauração de Israel para Ezequiel. Ele está falando: olha, as águas que saem do trono de Deus, as águas que saem dos umbrais das portas do templo, elas vão correr, mas você precisa entrar. Ele está falando, há um momento que você entra e as águas, elas tocam até os seus tornozelos, e você vai caminhando, se aprofundando, e as águas começam a passar pelos joelhos, e você ainda assim mergulha mais na presença de Deus. As águas vão da cintura até o ponto de você não mais tocar os pés. As águas são tão profundas, o lugar onde você entra, que você precisa nadar sem a segurança natural. Agora você está à disposição das águas de Deus na sua vida. E é interessante que quando Ele volta, tudo à sua volta está abundante, as árvores, as margens do rio Florida. Quando você entra na presença de Deus, você mergulha lá. Quando Deus te abrir os seus olhos, você vai ver o que Ele pode construir. Até no mais profundo caos da sua vida, Ele vai fazer florescer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé.